Não, as cerdas da escada rolante não estão lá para limpar seus sapatos. Elas marcam as bordas dos degraus. Se você ficar muito perto da borda, seus cadarços ou roupas soltas penduradas poderão ser arrastados para a fresta entre os degraus e a parede. Instintivamente, recuamos quando sentimos as cerdas tocar nossa perna. O bolso extra no lado direito do paletó é chamado de bolso da passagem. Primeiro, ele era usado para armazenar moedas para as pessoas a cavalo pagarem pedágios sem ter que abrir seus casacos. Então, quando as viagens de trem se tornaram populares, serviam para guardar com facilidade os bilhetes. Quanto ao bolso esquerdo no peito, era usado para colocar os lenços, mantendo-os longe dos outros bolsos, desarrumados e sujos. O orifício na tampa da caneta existe para o caso de ela ser engolida, pois permite que o ar passe. Cabeças de Lego têm buracos pela mesma razão. Vá olhar para a pia do seu banheiro. Sim, vê um buraco perto da borda? Ele existe para evitar transbordamento. O excesso de água entra no sifão e o piso fica seco, caso você se esqueça de fechar a água. Ele também ajuda a sua pia a drenar mais rápido, em vez de baixar lentamente enquanto luta contra a resistência do ar. O buraco dá a ele um lugar para escapar. Há um compartimento especial em formato oval embaixo da aba da embalagem do Tic Tac. Ele é para facilitar e pegar uma balinha por vez. Bem, se você gosta da ideia de pegar um punhado delas, não posso condená-lo. De que lado do seu carro fica o tanque de gasolina? Pode ser uma pergunta complicada se você estiver dirigindo um veículo alugado ou um novinho em folha. Mas observe a pequena bomba de gasolina no indicador de combustível do painel. A pequena seta aponta para o lado em que fica o tanque. Os furos nos mexedores de café em forma de tubo ajudam a reduzir a resistência do líquido, para que se possa mexer o açúcar com mais eficiência, e somos gratos por isso. Esse design também torna o mexedor de plástico mais resistente e o protege de entortar com a água quente. E os fabricantes economizam dinheiro usando menos plástico quando a paleta é perfurada. A porta do micro-ondas fica completamente preta quando está desligada, mas quando você está esquentando a comida, pode ver através dela. Olhe atentamente, não é apenas um vidro preto, é uma malha especial contra o vidro comum. Essa tela metálica protetora mantém a energia do micro-ondas dentro dele. As covinhas na superfície da bola de golfe fazem com que ela fique mais bonita. Não, na verdade, aumentam sua elevação e reduzem a resistência do ar, o que significa que a bola pode ir mais longe dessa maneira. No meu caso, ela vai além das árvores e lagoas. Essas covinhas não precisam ser esféricas, podem ser hexagonais ou de qualquer outra forma. Mas escolha com cuidado, a menor mudança de forma ou profundidade pode realmente afetar o desempenho da bola. As portas das cabines dos sanitários não vão até o chão, assim você sabe quando elas estão ocupadas. Mas esses espaços também existem para um acesso de emergência, caso a pessoa que estiver dentro precise de ajuda médica imediata. Também são bons para a ventilação. Bem, eu não sei. Às vezes é melhor guardar as coisas para si mesmo. Entende o que eu quero dizer? As moedas receberam bordas com ranhuras para impedir que as pessoas raspassem parte delas para fazer moedas totalmente novas. As ranhuras comprovam se houve adulteração. Observe a peça de metal na parte inferior do grampeador. Acontece que ela pode ser girada a 180 graus. Depois disso, o grampeador dobrará os pinos dos grampos para fora. Isso torna os grampos provisórios muito mais fáceis de remover. As imagens nas moedas britânicas parecem incompletas e aleatórias, porque elas formam um quebra-cabeça. Se você reunir todos os exemplares de 1 até 50 centavos, verá o escudo real. As janelas dos aviões têm orifícios para evitar que se quebrem devido às diferenças de pressão do ar, mas apenas algumas delas. Uma janela possui 3 camadas de vidro. O painel externo é feito de um material resistente que pode suportar diferenças de pressão do ar durante a decolagem e o pouso. O interno é feito de um material mais barato e evita possíveis danos à janela. O buraco no painel do meio equilibra esse fluxo de ar. Isso também mantém as janelas sem embaçar. Quase todo o cadeado tem um pequeno furinho misterioso perto do buraco da fechadura. Ele existe para que a água possa escorrer após um dia chuvoso. Além disso, se a trava emperrar, a maneira correta de lubrificá-la é através desse orifício. Os pequenos botões, chamados de rebites nos jeans, foram originalmente colocados lá para impedir que a costura rasgasse. Na época, os jeans eram usados principalmente por mineiros e outros trabalhadores que os submetiam a muito desgaste diário. Hoje em dia, não os desgastamos tanto, mas a tradição dos rebites permanece.
A maioria das casas de botão de uma camisa é vertical, mas o de cima e às vezes o de baixo são horizontais. O motivo é simples: esses dois escapam com mais frequência do que outros botões. A casa horizontal pode impedir que sua peça se abra. Da próxima vez que estiver lutando para retirar a minúscula cobertura de alumínio em um tubo de pomada ou creme, olhe para o topo da tampa. Há uma ponteira nela exatamente para esse propósito. Cada hashi vem com seu próprio suporte, é só quebrar o topo. Coloque-o sobre a mesa e ponha o hashi entre os encaixes. Assim, ele não toca na mesa e não fica sujo. Você pode fazer o mesmo com os descartáveis. Quebre a parte superior antes de separá-los. Um estilete típico tem linhas em sua lâmina. Elas mostram onde a lâmina pode ser quebrada se ficar sem fio. Para fazer isso, use a peça removível na parte traseira. É mais seguro assim. As garrafas de refrigerante sempre têm um espaço entre o líquido e a tampa. Isso acontece porque essas bebidas contêm dióxido de carbono. Esse gás pode se expandir se a garrafa for aquecida. Se não houver nenhum espaço de ar na garrafa, ela se quebrará devido à pressão crescente em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda com esse problema, exceto se você a sacudir antes e então abrir. Não, eu nunca fiz isso. Há sons que a maioria das pessoas não suporta, como o som de uma unha no quadro negro ou alguém arranhando uma janela. Esse ruído irrita a amígdala. Essa é uma pequena parte do seu cérebro que controla suas emoções, incluindo o medo e os instintos de sobrevivência. Alguns queijos têm buracos. Eles são chamados de olhaduras. Esses buracos são feitos por bactérias utilizadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono, e esse gás forma bolhas que mais tarde se tornam as olhaduras do queijo. Viu só? Os gatos derrubam coisas diferentes por causa de seus instintos de caça. Seu gato está simplesmente verificando se a coisa está viva ou não. Ou pode estar querendo a sua atenção. Os gatos são espertos e sabem que os humanos vêm muito rápido quando algo é quebrado. Quando a massa da pizza está pronta, ela é girada manualmente no ar. Este processo remove caroços e sua forma circular. É mais conveniente assar uma pizza redonda, assim ela fica aquecida por igual. Além disso, é mais fácil cortar uma pizza redonda em partes iguais. Há relatos de chuvas de sapos, peixes e outras coisas incomuns que datam de civilizações antigas. Ventos fortes, como os de um tornado ou furacão, às vezes ficam tão fortes que podem levantar um cardume de peixes ou sapos e chover em algum lugar a quilômetros de distância. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Sempre tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica e sempre segue o caminho de menor resistência. O ar é irregular, contendo partículas de poeira, gases e outras substâncias. O relâmpago apenas busca o melhor caminho. As flores têm cores diferentes devido aos pigmentos de cor que contêm. Mas existem outros fatores, por exemplo, a quantidade de luz que recebem enquanto crescem, ou a temperatura do ambiente ao seu redor. Até o nível de pH do solo pode ter impacto na coloração das flores. Ao inclinar a cabeça, os cães tentam entender corretamente tudo o que você está dizendo. É a maneira de ajustar seus ouvidos aos sons que ouvem. Também pode ser uma forma de demonstrar empatia ao proprietário. Ou eles têm algo preso lá. Cócegas podem causar um reflexo de riso, mas nada vai acontecer se você fizer cócegas em si mesmo. Isso porque não tem um elemento surpresa. Seu cérebro sabe o que você vai fazer. Códigos de barras aceleram o processo de compra. Se um código de barras consistir em 12 dígitos, o da extrema esquerda é um identificador do sistema. Por exemplo, 2 significa que é um item pesado aleatoriamente. 3 é usado para produtos relacionados à saúde. Os próximos 5 dígitos identificam o fabricante. E os 5 seguintes são o número do produto. O último é o dígito de verificação. Os scanners precisam disso para ter certeza de que leram o código corretamente. A canção certamente ficará grudada na sua cabeça se for simples, o texto for repetitivo e curto e o ritmo fizer você se mover. Outra razão pela qual você pode ter uma música grudada no seu ouvido é que você escuta com muita frequência e seu cérebro pode detectá-la facilmente. Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semitransparente especial que pode brilhar com pouca luz. Tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco.
As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verdes claras como muito claras e não as imprimem. Com a idade, seu cabelo perde a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. À medida que as pessoas envelhecem, as células pigmentares dos folículos capilares desaparecem gradualmente e o cabelo fica grisalho. Algum tempo passa e nenhum pigmento é produzido. É quando o cabelo fica branco. As árvores param de crescer em uma certa idade. Pode ser porque, quando uma árvore atinge uma altura particular, fica difícil para ela puxar a água do solo. Após absorver a água, ela precisa bombeá-la até o topo. E é aí que a gravidade entra em ação. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de verticalmente quando atingem sua altura total. Seu próprio corpo faz as picadas dos mosquitos incharem e coçarem. O mosquito rompe a sua pele. Seu sistema imunológico percebe a saliva do inseto como uma substância estranha. Portanto, começa uma reação especial para expulsar o intruso do seu corpo. Um composto produzido pelo sistema imunológico, chamado histamina, faz com que o sangue flua mais rápido ao redor da área picada. Isso causa o inchaço. A histamina também envia um sinal para os nervos mais próximos, o que faz a picada coçar. Os gansos geralmente voam em uma formação em V para conservar energia e garantir que nenhum dos membros de sua equipe se perca. Você não pode cantarolar com a boca fechada enquanto segura o nariz. Confie em mim. Enquanto você faz isso, respira o ar. Mas quando sua boca e seu nariz estão fechados, o ar não consegue escapar. O máximo que você consegue cantarolar assim é 2 segundos. Depois, terá que abrir a boca e recuperar o fôlego. Os trabalhadores da estrada e da construção geralmente se vestem de laranja porque o tom laranja vivo é visível mesmo com mau tempo. É a cor mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é de se admirar que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também sejam laranja. Moedas perfeitamente redondas dos dias modernos costumavam ter formato aleatório ou não tinham forma alguma no passado. Mas pessoas desonestas roubavam metais valiosos dos quais as moedas eram feitas, lascando seus cantos. Claro, era ilegal. Para evitar esse tipo de fraude, foram inventadas as moedas redondas. Depois disso, ficou imediatamente óbvio quando as moedas eram alteradas. Aquele bolsinho extra no lado direito de um paletó é chamado de bolso do ingresso. Eles eram usados para armazenar moedas para que as pessoas a cavalo pagassem os pedágios sem abrir a jaqueta. Quando as viagens de trem se tornaram mais populares, esses bolsinhos eram perfeitos para passagens e passes. Já o bolso esquerdo do peito serve para guardar lenços, mantendo-os longe dos outros bolsos bagunçados e sujos. Os zíperes metálicos têm uma trava oculta embutida. Da próxima vez que você colocar calça, short ou saia, nunca deixe a alça do zíper para cima. Empurre a pequena aba do zíper para baixo e ele travará automaticamente. Para silenciar o seu irritante bip de micro-ondas, procure por um botão de som no painel frontal. Ele pode ter estado lá o tempo todo, apenas implorando para ser pressionado. Se não houver nenhum botão, pressionar os botões 1, 0, parar ou cancelar, resultará no desligamento dos sons de bip ou na ativação de um recurso de bloqueio. Claro, se o seu micro-ondas não tiver nenhuma função de deixar mudo, você apenas terá que continuar correndo para parar o cronômetro tarde da noite. Os cartuchos do Nintendo Switch têm uma função de segurança oculta que deixa um gosto amargo na boca. Embora não seja tóxico, o cartucho é revestido com um benzoato de denatônio, que deixa um sabor azedo, apimentado e amargo para evitar que as crianças o engulam. Esse composto químico é um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, comumente usado para impedir as pessoas de consumir coisas que não deveriam. Não há muita privacidade ao usar um banheiro público, especialmente quando a porta não atinge o chão. Mas essas brechas existem para um eventual acesso de emergência, caso a pessoa que esteja no interior precise de ajuda imediata. A brecha também serve para a ventilação, ainda bem, e para impedir que as pessoas fiquem muito tempo no banheiro. Os palitos de dentes têm um suporte embutido para evitar que você simplesmente os deixe sobre a mesa. Apenas quebre a ponta, é simples assim. Coloque essa parte sobre a mesa e seu palito entre os entalhes. Parte pontuda para cima, é claro. Agora não vai encostar na mesa e deixá-la suja. Você pode fazer o mesmo com os rachis descartáveis. Quebre a parte superior antes de separá-los. As pequenas covinhas nas bolas de golfe realmente dão uma maior sustentação à bola e reduzem a resistência do ar. Isso significa que a bola pode ir mais longe com elas. Essas covinhas vêm em formas esféricas e hexagonais, com cada alteração afetando o desempenho da bola, portanto, escolha com cuidado. As caixas de filme plástico têm pequenos suportes escondidos que impedem o rolo de saltar para fora da caixa. Há pequenas abas de papelão nas laterais, que se prendem ao tubo interno enquanto facilitam o deslizamento do filme. Basta empurrá-las e nunca mais se sentirá frustrado.
Puxa, eu queria que isso funcionasse com outras coisas. As 7 pontas no topo da coroa da Estátua da Liberdade não representam os 7 mares e 7 continentes. Elas representam os raios do sol, dando um halo para mostrar que ela é divina. Nos Estados Unidos, 12 diferentes bancos da Reserva Federal imprimem todo o dinheiro. Então, se você quiser saber de onde vêm as cédulas de dinheiro de lá, basta procurar esses pequenos códigos. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. Nunca chame de Frisco. Enquanto isso, as cerdas nas laterais de cada escada rolante estão ali para encorajar as pessoas a ficarem longe da borda, o que significa que é menos provável que ocorra um acidente com uma bolsa, sacola ou cadarço preso. Alfineteiros antigos, que são grandes tomates com um morango anexado, são mais do que um lugar para suas agulhas. O morango contém uma lixa. Quando você enfia seus alfinetes e agulhas no morango, a lixa os mantém livres de ferrugem e também os afia. Algumas pessoas ainda se esquecem de desengatar a mangueira do carro depois de abastecer em postos self-service. Felizmente, muitas empresas de combustíveis perceberam isso, então passaram a incluir nas mangueiras um conector magnético que se solta quando puxado. Nos Estados Unidos, as etiquetas de pão de cores diferentes são um sistema codificado por cores para mostrar o dia em que o pão foi assado. Normalmente é assim: etiquetas azuis para as segundas-feiras, etiquetas verdes às terças-feiras, vermelhas às quintas-feiras, brancas às sextas-feiras e etiquetas amarelas para os sábados. No verso da maioria dos produtos de beleza, dá para ver um pequeno símbolo que indica por quanto tempo ele vale. Por exemplo, 2M significa 2 meses após a abertura. Algumas jaquetas têm aquelas abas extras com um botão no ombro, e elas realmente têm uma utilidade. São perfeitamente projetadas para manter sua bolsa, mochila ou pasta segura no lugar. Pompons no topo dos gorros nunca foram apenas uma declaração de moda. Eles eram para proteção, colocados no topo da touca para proteger os marinheiros de bater acidentalmente a cabeça enquanto se moviam em um navio. Se os pompons tocarem no teto, não levante ainda mais a cabeça. Eles não aparecem em todos os tipos de fita métrica, mas esses diamantes ou círculos pretos estão lá para ajudar os empreiteiros a medir a colocação adequada de pregos em uma parede. Aqueles buracos em bonés de beisebol não são tendências da moda que ficaram por aí por anos e nunca foram alteradas. Na verdade, esses orifícios são chamados de ilhós e servem para manter a cabeça bem ventilada, não para aparência. Se você tem YKK impresso em seu zíper, saiba que esse não é um código esperando para ser decifrado. Essas 3 letras aparecem em tantos zíperes globalmente porque são o símbolo do fabricante de zíper mais universal do mundo, o grupo YKK. Cada lata de refrigerante vem com um anel para facilitar a abertura da bebida saborosa, e cada uma delas tem um orifício relativamente grande na parte superior. Embora possa tornar mais fácil encaixar o dedo no anel para chegar ao refrigerante, sua finalidade é servir como porta-canudinho. Gire o anel sobre a abertura e coloque o canudo através dele para prendê-lo. Tampas descartáveis fazem um ótimo trabalho em manter sua bebida dentro do copo, mas esse não é o único propósito. Quando estiver pronto para saborear sua bebida, a tampa tem sulcos especialmente projetados para dobrá-la como um porta-copos e segurar a base da bebida com firmeza. O minúsculo ponto preto entre a lente e o flash na parte de trás do seu iPhone tem um grande propósito. É o terceiro microfone, que fornece qualidade de som superior ao eliminar ruídos de fundo, captando sua voz com muito mais clareza em um ambiente barulhento. Qualquer pessoa que já tiver lambido um cartucho para Nintendo Switch pode confirmar. O gosto é péssimo e o amargor fica na boca por um tempão. Isso acontece graças ao benzoato de denatônio. Ele tem um dos gostos mais desagradáveis do mundo e os cartuchos são cobertos por essa substância para que crianças e animais não os engulam acidentalmente. Quando ainda não havia um armazenamento apropriado para livros e registros, eles eram guardados em locais onde ratos podiam facilmente roê-los, mas só faziam isso nas bordas. Então, as linhas de margem foram colocadas nas páginas para manter os textos afastados das bordas, para que não fosse perdida nenhuma informação importante para os ratos. Este é o copo mais usado nas festas dos Estados Unidos. As linhas ao redor dele são usadas para medir a quantidade de líquido. A linha perto da base equivale a 30 ml, a segunda é de 150 ml e a de cima indica que há 350 ml de refrigerante. Sabia que a pasta de amendoim exige um armazenamento diferente?
O segredo é guardar o pote de cabeça para baixo para que os óleos não subam para a superfície. Às vezes, as chaves de fenda funcionam melhor quando usadas com uma chave inglesa. Essa ferramenta ajuda muito, principalmente se você estiver trabalhando em um ângulo difícil. É só encaixar a inglesa no cabo da de fenda. Ela fixa perfeitamente. Da próxima vez que precisar parafusar um gancho, coloque um parafuso olhal dentro da parafusadeira. O anel vai prender o gancho no lugar e a colocação dele será muito mais rápida. Se não tiver um parafuso olhal em mãos, use uma chave. Aquela tela preta que fica na porta do micro-ondas é chamada de gaiola de Faraday. Ela impede que os raios escapem do forno. Mas veja que curioso, também bloqueia sinais telefônicos. Então, se estiver cansado de receber inúmeras chamadas e mensagens, é só colocar seu celular dentro do micro-ondas. Só não o ligue. Se você ganhar uma caixa de chocolates e houver uma pequena protuberância entre os buracos onde estão os doces, aperte-a. Os chocolates que estão ao redor vão pular para fora de seus compartimentos imediatamente. Você está tentando tirar um pedaço de papel alumínio do rolo, mas ele insiste em sair da caixa. Não era para ser assim, né? É só colocar as abas das laterais da caixa para dentro. Elas vão prender o rolo no lugar. Não jogue fora aqueles saquinhos de gel de sílica que vem dentro das caixas de sapatos ou bolsas novas. Você pode usá-los para absorver a umidade de qualquer lugar. Se o celular molhou, coloque-o dentro de uma vasilha com um saquinho de gel de sílica. Ele vai absorver a água. Jogue um saquinho desses dentro do seu sapato para evitar o chulé. Prenda um na tampa do recipiente de ração para não dar mofo. Você pode até colocar um saquinho dentro da sua caixa de ferramentas para elas não enferrujarem. As blusas femininas costumam ter botões do lado esquerdo, embora em sua maioria as pessoas sejam destras. Isso vem da época em que as senhoras de classe alta tinham criadas para vesti-las. A esquerda das senhoras era a direita das criadas, então facilitava o trabalho. Os vincos das calças sociais também têm uma história. Para transportar o máximo possível de calças, elas eram dobradas e pressionadas com muita força. Era quase impossível eliminar os vincos depois, que então acabaram virando moda. Existe uma alça na parte de trás da camisa de botões que serve para pendurá-la em algum gancho e evitar que ela amasse. Mas o curioso é que no passado essa alça indicava a disponibilidade dos homens. Os mais jovens costumavam cortar esses laços quando começavam a namorar alguém. As maçanetas geralmente são feitas de latão, bronze ou alguma liga de cobre por um motivo. Elas têm um efeito oligodinâmico. Esses materiais eliminam germes bem rápido, em poucas horas. Mas, mesmo assim, é sempre bom lavar as mãos após ter pegado em alguma maçaneta. As bordas ásperas das moedas vêm de uma prática antiga. No passado, as moedas eram feitas de metais preciosos e o peso mostrava o real valor delas. As pessoas costumavam raspar as bordas, fundi-las e fazer novas moedas com as que tinham. Para evitar essa prática, foram colocadas bordas nelas, para identificar se tinham sido adulteradas ou não. As linhas dos cremes dentais não passam de um truque de marketing. Nos anos 70, uma marca líder no mercado introduziu uma faixa azul para mostrar que seu produto tinha dupla ação. Mas as pastas de dente de uma cor só têm o mesmo efeito. Aquelas cerdas azuis da sua escova de dentes são muito mais úteis do que as faixas do creme dental. Quando elas desbotam, é hora de trocar de escova. Pegue a tampa do copo de café e vire-a de cabeça para baixo. Pronto, agora você tem um porta-copos. Ela tem uma borda no lado de dentro, onde a base se encaixa perfeitamente. Se você gosta mais dos refrigerantes de garrafa do que dos de lata, veja se a tampa tem uma película plástica. Ela está lá para manter os gases da bebida. Sem a película, você tomaria uma água marrom adocicada. Eca! O encosto destacável dos bancos de carro pode ser usado para quebrar as janelas caso você fique preso lá dentro. Mas não dê um golpe com ele de qualquer jeito no vidro. Você pode se machucar. Coloque um dos pinos entre o vidro e a porta. Depois, puxe o encosto para sua direção e o vidro se quebrará. Não se esqueça da alavanca que fica na base do retrovisor interno. Empurre-a quando for dirigir à noite. Se algum carro estiver atrás do seu, os faróis não ofuscarão sua visão. Puxe esse pino de novo para dirigir durante o dia. A colher do McFlurry tem aquele formato estranho porque foi feita para ser encaixada na máquina de sorvete para mexê-lo. A espuma de banho não existe por pura diversão ou só para deixar a água com aquele cheirinho bom. As bolhas mantêm a água aquecida por mais tempo. O ar que está dentro delas age como um isolante térmico, mas isso só funciona em banheiras acrílicas, com ou sem espuma. As de metal perdem calor muito rápido.
Aqueles furinhos dos seus fones de ouvido permitem que o ar circule, e isso é essencial para uma boa qualidade de som. Os cabides de madeira podem ser meio grosseiros, mas são muito melhores que os de plástico ou de metal. É que os de cedro espantam as traças. O óleo presente nesse tipo de madeira é um repelente natural de insetos. Você também pode colocar algumas cascas de laranja secas dentro do guarda-roupas para manter esses insetos bem longe. O TikTok revelou um segredo escondido em baralhos de cartas. Dê uma olhada no 8 de ouros. Desenhe uma linha conectando os pontos internos de cada losango e prepare-se para se surpreender. Os repórteres do tempo ficam olhando para uma tela o tempo todo em que estão apresentando as previsões. Eles filmam a transmissão em frente a uma tela verde. Todas as imagens do tempo que parecem estar atrás deles não estão realmente lá. Em vez disso, eles estão olhando para uma tela minúscula que mostra exatamente o que nós, espectadores, vemos. Na verdade, cenouras baby não existem. São apenas cenouras de tamanho normal que foram cortadas. Essas cenourinhas foram criadas para se livrar das imperfeições ou de algum apodrecimento em uma cenoura grande. As medalhas de ouro olímpicas são, na verdade, de prata. Peraí, o quê? A última vez que uma medalha de ouro verdadeira foi concedida a um vencedor foi em 1912. Desde então, apenas cerca de 1% do peso das medalhas é ouro real. Os ratos não gostam de queijo. Eles geralmente escolhem alimentos com um teor de açúcar muito mais alto. Além disso, o queijo é feito pelo homem, então não é algo que eles encontrariam na natureza. Em inglês, as berinjelas são chamadas de eggplants por uma razão simples. Quando estão nos estágios iniciais de crescimento, se parecem exatamente com ovos, eggs. São até mesmo brancas antes de ficarem roxas. Na verdade, há gravidade no espaço. Ela ajuda a manter o Sol no lugar e é a razão pela qual as órbitas acontecem. A gravidade no espaço, porém, é muito mais fraca do que na Terra. Embora os astronautas pareçam estar flutuando, na verdade eles estão caindo muito lentamente. As corujas parecem ter pernas minúsculas, mas quando levantam suas penas, você pode ter um choque. O comprimento de suas pernas é até engraçado de tão longo. Raspar o pelo não o fará crescer mais espesso. Isso não afeta a espessura, taxa de crescimento ou cor. Esse é apenas um mito comum. Por que a bala candy corn, que significa milho doce, é chamada assim se não se parece em nada com milho, certo? Errado! Se você colocar essas balinhas lado a lado formando um círculo, ele se parecerá com uma espiga de milho. Depois de todos esses anos, um gênio TikToker descobriu que temos bebido dessas garrafas de suco de maneira errada o tempo todo. Se você arrancar o topo e começar a beber dali, está fazendo errado. Basta cortar a ponta. Bum! Um canudo instantâneo. Mas se você quebrar a tampa como fez durante toda a vida, vire-a de cabeça para baixo, coloque a ponta do canudo no buraco e agora instantaneamente terá uma tampa. Sua bagagem não entra no avião pela esteira que você vê. Na verdade, há um funcionário lá dentro empilhando toda a bagagem perfeitamente para maximizar o espaço de armazenamento. Esse cara deve ser um profissional de Tetris. Você tem comido banana de forma errada esse tempo todo. Não descasque a partir da parte longa próxima ao caule. Se em vez disso você apertar a ponta marrom na parte inferior, a casca se abrirá. Em seguida, é só puxar a casca com facilidade, evitando toda aquela gosma irritante sob as unhas. A tampa do seu copo de café não é apenas para beber, ela tem uma função secreta oculta. Coloque a tampa embaixo do seu copo e você terá um pires perfeito para evitar manchas de gotas de café. Cansado de o seu cereal ficar seco e molenga? O TikTok ajuda você. Em vez de deixar abertas as abas na parte superior da caixa, dá para dobrá-las sobre si mesmas para selar novamente a caixa. Pegue as duas pequenas abas laterais e dobre-as para dentro. Em seguida, pegue uma das abas longas e prenda-a também. Vinque os dois lados mais curtos da caixa em forma de V, empurre-os para dentro e voilá, sua caixa está lacrada. Apesar do que você possa pensar, o Egito não é o país com mais pirâmides. Na verdade, é o Sudão. O Sudão tem entre 200 e 255 pirâmides conhecidas, enquanto o Egito tem 138. Os pinguins realmente têm joelhos. Embora possa parecer que tem apenas pés minúsculos saindo do corpo, eles têm pernas longas que são cobertas por todas aquelas penas densas. Deixe as vespas em paz, e elas vão deixar você em paz, certo? Errado. Embora isso funcione para as abelhas, as vespas irão picá-lo mesmo se não forem provocadas. Elas também ficam mais irritadas dependendo das estações e da proximidade do ninho. Temos servido o suco das caixas Tetra Pak da maneira errada o tempo todo. Em vez de derramar com o orifício mais próximo do copo, vire a caixa para que o orifício fique mais afastado. Seu suco vai verter muito mais suavemente e você não vai sujar a toalha de mesa.
Seu armário de madeira pode nem mesmo ser de madeira. Um TikTok viral mostra alguém pintando uma superfície com tinta marrom. Em seguida, é arrastado um stencil de efeito granulado pela tinta para fingir um padrão de madeira natural. Dê uma olhada no símbolo de divisão. Na verdade, é apenas uma fração em branco. Os pontos estão no lugar do numerador e do denominador. Nem todas as melancias são vermelhas por dentro. Assim como as maçãs, há muitas variedades diferentes. Tem amarela, laranja, rosa e branca. Cada tipo diferente possui forma, tamanho e textura exclusivos. As amarelas e laranjas são muito mais doces do que a nossa variedade normal. As tartarugas não podem deixar suas carapaças ou mudar para uma nova mais sofisticada. Seu casco não é um acessório, é uma parte do corpo. É tão parte do seu corpo quanto nosso esqueleto é para nós. Não há provas de que os vikings usaram chifres em seus capacetes. O equívoco dos chifres nos capacetes vem na verdade de uma cena de ópera. 65% dos norte-americanos acreditam que usamos apenas 10% do nosso cérebro, mas não é o caso. As varreduras cerebrais mostraram que todas as partes do nosso cérebro estão quase sempre ativas.